para além de vender mais, a gente precisa parar de pensar no faturamento e aprender a entender o comportamento do dinheiro dentro do negócio de vocês. Eu vou ensinar vocês a parar de perder o dinheiro que vocês já ganham. E acreditem, vocês perdem muito, muito dinheiro oculto que vocês não enxergam, porque vocês não têm coragem de olhar para o número de vocês. Olhar para a métrica de marketing é a parte favorita, né? Vamos ver aqui como é que está o CAC, como é que está o ROI, como é que está o resultado desse funil. E a gente agora vai para um pilar muito importante que a maioria deixa para depois. Inclusive, foi assim comigo. E assim que eu consegui parar para pensar que o meu negócio ele só ia crescer se eu tomasse jeito na vida, aí o jogo mudou. Ou seja, essa pessoa que vai começar agora, que vai conversar com a gente, ela mudou muita coisa no negócio. Principalmente no sentido de organização, de saúde financeira, de trazer previsibilidade visual, de trazer previsibilidade com métricas, com dashboard. Então, acredito que seja uma pessoa essencial e vital em todo o negócio. E essa pessoa, ela foi minha mentorada, passou pela mentoria, e é essa coisa, a gente gerar conexão, ver o trabalho das pessoas, a gente gerar uma confiança danada e falou assim, cara, eu quero você no meu time. E aí, foi assim que eu conheci Giovana Lins. Vem pra cá, minha amiga. Boa tarde! E minha gestora financeira. Dinheiro. Conversão. Amo. É isso. Seja Obrigada, muitíssimo bem-vinda. Obrigada pelo espaço. É isso. Foi karma, né? Me colocar aqui depois do almoço para falar de gestão. Porque ela é tão agitada quanto eu. Entendi. Né? Tão agitada quanto é, arretada, e foi ela que, de fato, colocou assim, ó, um negócio para... Isso aqui tem que acontecer, isso aqui não pode acontecer, isso aqui tem prazo, essa precificação, parcelamento, juros, blá, blá, blá. São coisas que eu, como especialista, a gente só vende, né? A gente só quer saber quanto que a gente bota aqui e quanto está saindo aqui. O que eu posso, né? Quero viajar, quero trocar de carro, a gente só pensa isso. Não é, gente? O dinheiro está entrando aqui, eu vou... Não é isso. Vou trocar de carro esse ano. É o tempo inteiro. Eu acho que a gente tem um instrumento aqui muito interessante aí para a gente negociar. Eu sou um instrumento interessante. Porque eu fui aluna dele. Então, assim, cenas de choro e terror aconteceram. Do outro lado. Do meu lado. Então, ele tinha uma arma contra mim. Eu, como financeiro, sou responsável por guardar muitas coisas. Principalmente rancor da mentoria. Então ele tinha uma coisa em mim. Eu vou te expor, Giovana. Cuidado que eu vou te expor. Então eu estou aqui com uma missão muito boa de trazer o reflexo da transformação que foi a gente trabalhar junto, né? Eu aprendi muito contigo. Sim. E o maior confronto que teve na mentoria foi eu decidir quem seria a minha baleia e qual seria o caminho que eu ia tomar. E a partir desse conflito, o choque foi tão grande que depois eu cresci para um patamar corporativo para a gente estar trabalhando num nível de negócio realmente muito maduro. E a gente quer isso para vocês também. Ela não foi para baleia, ela foi para aquelas orcas. Sabe? Eu dominei o oceano. Ela dominou o oceano. Ela estava com a baleia, ela achava que era pessoas que queriam empreender. Hoje ela só trata de empresários acima de tal grandes faturamento. Corporações. Então ela pivotou o negócio dela, o foco. Então ela queria mentoria, queria consultoria, queria vender curso. E eu falei assim, Giovana, para o seu nível não é isso, cara. Você está buscando a baleia para você, não é suficiente. E na mentoria a gente enxerga isso. Foi isso. Né? Então, foi isso que aconteceu. E aconteceu de eu ser essa baleia orca, né? E aí o jogo virou. E aí tudo que eu fazia ela passar ali na mentoria, de ajustar e tudo mais. Eu fiz ele pagar, gente. Foi ela incrível. Faz agora. Eu faço o Brian chorar hoje, tô brincando. Porque ela faz a minha gestão pessoal também, além da financeira da empresa. Então, ela tá assim, ela toma conta toda da minha vida. E aí foi muito bom, eu trouxe ela aqui hoje, porque ela tem essa noção do que a gente passa como PJ e como PF. Tá? Então, é uma coisa muito legal. A Gil é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela, é uma pessoa de extremamente confiança e, principalmente, que se importa de verdade.
Então, vocês vão reparar nisso. Eu acho que as dúvidas que surgirem, o patamar que vocês querem alcançar, o que vocês estejam agora, sejam muito sinceros no sentido, eu estou fazendo isso, eu não estou? Não adianta, galera, a gente tem que ser sincero. A gente tem que ser sincero, né? Não tem como, aqui não tem como mentir. Não tem como, isso só vai piorar a situação. E é por isso que eu gosto do Brian, porque ele é o único expert que eu conheci que desde o início se preocupou com a administração. E ele também é o único expert que me deixou colocar esse nome na palestra, gente. Eu vou deixar todo mundo pelado hoje, vocês vão se expor, vai ser incrível, Como uma ficar experiência nu ótima. vai resolver a maior parte dos seus problemas. Calma. Tá? Surge blackout, aí começa alguma coisa, né? Calma, não vai ter blackout agora. Não é literal, gente, não é literal. Gil, Obrigada, tá Brian. contigo, minha amiga, vamos embora. Pessoal, a gente fala muito sobre a importância de a gente consolidar um negócio aqui. Eu confesso para vocês que começar essa palestra depois de 3 dias de evento é um grande privilégio. Eu escrevi isso aqui há 1 semana, e depois de 3 dias conversando com vocês, eu praticamente mudaria a palestra toda. Porque eu conheci as dores de vocês de um jeito que vocês nem perceberam. Vocês foram falando aqui ao longo do processo e eu fui vendo vocês tirando a roupa do negócio de vocês devagar. E vocês expondo algumas situações que talvez vocês ainda não estejam enxergando. Mas hoje eu vou colocar vocês despidos, vendo a verdade nua e crua do negócio de vocês, como uma pessoa que está sem roupa num provador cheio de espelho e iluminação sensacional. Então, se preparem, porque tem que ter confiança para encarar essa verdade. Tem que ter confiança para segurar a onda do que a gente vai conversar aqui hoje. Vocês estão prontos? Todo mundo está pronto? Levanta a mão. Porque, como vocês estão percebendo, estamos depois do almoço para falar de um assunto chato, mas eu não sou chata, eu me recuso. Cadê o passador? Vamos lá. Como ficar nu vai resolver a maior parte dos seus problemas. Quem aqui se considera realmente dono do negócio? Levanta a mão, por favor. Bom saber. Ótimo. Não pode mentir hoje, hein? A partir de agora, não pode mentir, porque a gente vai acabar esse evento, vai todo mundo se olhar de verdade. Quem aqui realmente gosta de dinheiro? Levanta a mão, por favor. E eu vi gente que não levantou a mão, não. Como é que vocês estão aqui para aprender? O comercial levantou assim, só falta levantar a perna, né? É isso, cara. Agora, para a gente separar os grupos, donos de negócio, só quem levantou a mão e disse, eu sou o dono de negócio. Por favor, respondam com um sim mais forte que vocês puderem, ou não. Você sabe quanto dinheiro real o teu negócio tem hoje? Esse foi o mais forte. Vocês conseguiram? Vocês sabem quanto dinheiro real o negócio vocês têm hoje? Impactou, né? Tá todo mundo pelado já? Legal. Ou vocês só sabem quanto que ele parece ter quando vocês olham para o faturamento de vocês no canal de vendas que vocês usam? Pegou? Ótimo, era o que eu queria. Hoje eu vou ensinar para vocês, além de vender mais, porque vocês vieram para cá para aprender como fazer o funil de webinar rodar, aumentar a receita de vocês de uma forma que vai levar muito menos esforço. Isso é ótimo. Vocês vão aprender a executar isso, muitos de vocês já estão executando, muitos de vocês já mitaram nessa parte. E aí, para além de vender mais, a gente precisa parar de pensar no faturamento e aprender a entender o comportamento do dinheiro dentro do negócio de vocês. Eu vou ensinar vocês a parar de perder o dinheiro que vocês já ganham. E acreditem, vocês perdem muito, muito dinheiro oculto que vocês não enxergam, porque vocês não têm coragem de olhar para o número de vocês. Olhar para a métrica de marketing é a parte favorita, né? Vamos ver aqui como é que está o CAC, como é que está o ROI, como é que está o resultado desse funil. É massa. Agora, parar de perder o dinheiro que vocês já ganham é um desafio que eu quero preparar vocês para sair daqui com isso já estruturado. Brian me pediu, eu quero que você coloque um passo a passo, uma estrutura. Então, vocês estão prontos para pegar o caderninho, anotar, abrir a planilhazinha, abrir a plataforma de vocês? Está todo mundo pronto? Está todo mundo pronto, sim ou não? Que lindo, obrigada. Então, vamos lá. Existem 3 motivos pelos quais vocês podem estar fugindo disso. Eu não vou nem perguntar se vocês fogem, porque isso já ficou muito claro para mim no primeiro sim, né? Então, vamos lá. Se vocês não se identificarem com pelo menos um deles, é muito provável que vocês já estejam
muito à frente dos outros do mercado. Aqui nessa sala, existem pessoas que, se não são ainda, querem ser a maior referência do próprio mercado. É ou não é verdade? Todo mundo quer, cara. É muito bom estar aqui no palco, eu estou amando. Sabe há quantos anos eu não piso num palco? Eu era expert. Há 2 anos. E estar aqui é delicioso, é a luz, é o foco, é o vender mais, é gostoso pra caramba. Só que o real dinheiro está nos detalhes. A mágica está nos detalhes. O Matoso, ele falou no primeiro dia, cara, eu já vendia bem. Eu tinha um ROI de 2, de 3, era legal para o meu nicho. Só que depois que eu comecei a analisar as métricas, tudo mudou. Eu fiz um dinheiro que eu não sabia que eu era capaz de fazer. Vocês têm noção do que é isso quando você junta a capacidade comercial, um bom funil e uma boa gestão? O Bruno falou sobre gestão aqui. Vocês pegaram muitas fotos, não foi, do slide dele, da Portos? Como montar a estrutura da empresa e tudo mais? Mas essa parte é a parte mais difícil, porque ninguém gosta de finanças. E aí entra o motivo aqui. Se vocês não se identificarem com pelo menos um deles, podem se considerar bons donos de negócio. De certeza. Tá? O primeiro ponto é que a energia tem que estar no comercial. E eu concordo com vocês. Concorda comigo, Felipe? Porque se você, como dono da sua empresa, não consegue fazer cada vez mais dinheiro e pensar em soluções para aumentar o teu faturamento, de que serve aprender como gerir ele? Se o dinheiro não está entrando. Concordam comigo? Levanta a mão, quem aqui se identifica com esse ponto? Eu preciso focar em como fazer mais dinheiro e não em como fazer esse dinheiro ficar aqui. Discretamente, que é para ninguém, né, perceber. Está todo mundo disposto, gente. Esse é um ambiente seguro. Estão todos muito assim. Vamos ficar bem. O segundo ponto é porque parece técnico e chato. E eu também concordo com esse. Eu também acho um saco, às vezes, sentar para ler uma planilha e corrigir os números. Quando o sistema, filho da mãe... Desculpa, pode falar assim, Brian? Pode, né? Obrigada. Pode, porque é verdade. Esse técnico chato aí... É a tua cara, né? Porque o Brian chega para mim e fala, não te suporto mais, Giovana. Eu adicionaria um muito chato. É muito chato, cara. Eu mesma, que amo dados, eu amo a história que os números contam. Quando eu olho para uma planilha que o sistema traz, que traz tudo errado, não me serviu de nada, eu tenho que refazer aquilo ali, cara, por favor, me leva para casa alguém. Eu não aguento. Imagina vocês, que não são nem da área. Alguém se identifica com essa parte? É chato pra caramba? Discretamente, sempre. E o terceiro é porque eles põem vulnerabilidades. É muito difícil estar como vocês estão agora, num provador cheio de espelhos, com luzes excelentes, expondo toda a verdade nua e crua do negócio de vocês. Ninguém gosta de olhar para problema. Ninguém gosta para olhar para defeito. E, principalmente, aqueles que você nem sabe como começar a resolver. É difícil? Para que você vai olhar para um negócio que você não sabe? Que você não consegue resolver? É complicado. Vocês se identificaram com esse último? Sim ou não? Discretamente, sempre. Muito bem, gente. Isso. Essa forma aí é não expor, tá, gente? Isso aí é ao contrário. A gente está falando, se exponha. É porque eu estou aqui para ajudar vocês. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que a gente calculou aqui, não foi, Brian? Esse momento aqui é para vocês tirarem essas máscaras, ou melhor, as roupas, e começarem a olhar para a verdade. Eu estou aqui justamente para montar isso com vocês. Dúvidas, levantem a mão e a gente vai alinhando. O problema é só quando contrata ela para o time. Não, aqui, que é isso, cara. Pode tirar todas as dúvidas, entendeu? Você é meu favorito. Aqui ela só ajuda, assim, no amor. O problema é que vocês ignoram, só que ignorar não vai eliminar o problema. E é onde toca no bolso de vocês. Vai deixar ele mais caro. O problema não deixou de existir só porque vocês estão vendendo mais. O problema não deixou de existir só porque tu implementou um novo funil. O problema não vai deixar de existir só porque você disse que ia fazer um novo contrato de parceria com... E aqui a gente quebra as pernas. Vai ficar mais caro.
E aí eu quero convidar vocês nesse processo para a gente começar a parar de pensar como vendedor de curso e começar a pensar como dono de negócio, porque a gente falou disso os 3 dias inteiros. E eu tenho certeza que isso já está na cabeça de vocês, gente. Vamos amadurecer o nível do negócio. E para a gente amadurecer o nível do negócio, eu vou apresentar para vocês o que é um sistema financeiro estratégico para a empresa de educação que vocês estão desenvolvendo. Giovana, eu não gosto de números. Eu não gosto de matemática. Eu não quero saber de uma planilha que não seja para analisar o meu tráfego e os meus funis, por favor, obrigado. E para que eu vou aprender sobre isso se eu não vou fazer? E eu concordo com você mais uma vez. Você não deveria ter que fazer isso. Não é interessante para você. Mas por que, então, eu estou aqui para ensinar isso para vocês? Primeiro, você não deveria fazer isso porque você é especialista no seu campo. E enquanto você perde tempo se dedicando a coisas que você vai sofrer para aprender, como montar uma planilha de DRE ou DFC, você poderia estar buscando realmente novas formas de fazer o seu dinheiro entrar na empresa, o dinheiro chegar na empresa para alguém gerir. É esse o foco. E o segundo ponto é porque realmente é chato pra caramba, por favor. Façam coisas mais legais da vida de vocês. O sistema financeiro estratégico está sendo ensinado aqui para vocês para que vocês aprendam a exigir, observar e analisar os dados corretamente. Porque isso vai chegar para vocês. Quando vocês amadurecerem a estrutura financeira e a estrutura administrativa do negócio de vocês, se ainda não existe, essas informações vão chegar para vocês. E vocês têm que estar prontos para ler essas informações e saber tomar boas decisões de negócio com isso. Saber como isso vai ajudar vocês a ampliar a participação de vocês no mercado. Porque isso não acontece por volume de seguidor, isso não acontece por volume de faturamento. E é assim que vocês saem de vendedor de curso para dono de negócio. O sistema financeiro estratégico está dividido nesses 3 pilares: fluxo, fôlego e qualidade de receita. Se eu puder destacar um desses aqui como o mais importante, eu destaco a qualidade de receita. Vocês entendem o que é isso? Não. Ainda não. Vou chegar lá. Vai anotando que essa parte agora vai ficar mais técnica, tá? Talvez eu use até a louça ali para a gente conversar. Se eu pedir para vocês agora me dizerem quanto que vocês vão ter em caixa, daqui a 3 meses, vocês sabem responder? Sim ou não? Sejam sinceros agora, com vontade, sem discrição. Sem discrição, sim ou não? Sabe quanto tem de caixa daqui a 3 meses? O nível da nudez, né? A nudez deixa todo mundo desconfortável. Eu venho para isso. O Brian me detesta por isso. Para a gente entender quanto de caixa você vai ter na empresa, troca aqui, por favor, para a tela, para mim, por favor. A gente tem 2 formas de analisar uma empresa. Tá? Eu falei aqui essas 2 formas para vocês. A primeira delas, a DFC, e a segunda delas, a DRE. Demonstrativo de caixa, demonstrativo do lucro exercido. As 2 têm objetivos incríveis de análise de empresa. Aqui, a gente está analisando caixa. E aqui, a gente está analisando saúde. Aqui, a gente está analisando lucro e escalabilidade. Eu boto pontinha. Qual é a bronca aqui? Vocês, por estarem viciados no marketing e nesse cálculo de ROI, de CAC e todas essas métricas do marketing, vocês começam a analisar tudo como se fosse uma DRE. Eu vou olhar a margem. Eu vou olhar porque o meu negócio está me dando lucro. Mas a verdadeira saúde, ela não está analisada aqui. Ela está analisada aqui. A verdadeira saúde de um negócio, ela é analisada quando você observa o seu fluxo de caixa projetado. É diferente analisar as 2, porque aqui eu tenho uma demonstração um pouco mais usada na contabilidade. Eu não sou especialista em contabilidade, eu sou administradora. E eu, como administradora, eu quero entender o que eu posso melhorar todos os dias,
sem cessar para a minha empresa terminar o dia com mais dinheiro. Isso faz sentido para vocês? É ou não é mais interessante do que olhar para a margem de lucro? A margem de lucro, você observa que resultado isso te gerou de informação. Ah, meu negócio está dando lucro. A partir daí, e aí? Mas quanto que vai ter de caixa no teu bolso, na tua conta bancária, daqui a 3 meses? A gente só consegue observar isso quando a gente analisa um movimento. Como é que muda a cor aqui? Ih, consegui. Olha a expert. Isso. Gostasse? Tá vendo? Gostasse? Tá todo mundo aprendendo a mexer nessa televisão. É incrível, eu amei. Eu quero uma para mim. Posso comprar? É da empresa. Não. A da empresa já É tem. da empresa. Você permitiu. Tá vendo? Valeu cada centavo a TV. Valeu cada centavo, Brian. A gente analisa o fluxo de caixa mais ou menos assim. A gente tem o tempo, né? E a gente vai ter as receitas e as despesas. Sendo que a gente vai ter um fluxo de saídas e entradas ao longo do tempo que não é igual. Opa, tem como voltar? Será que... Vai ficar assim, tá, gente? Vamos supor que Tem tá como, certo. Tem como apagar. Passa a mão que apaga. Vai Passa a mão apagar cheia. tudo. Não, todo mundo entendeu, né? Vai para cima e para baixo. E aí, qual é a questão aqui? A gente usa isso aqui numa planilha para dizer assim, no dia 3... No dia 3, eu vou ter um conflito aqui. Eu vou ter uma receita muito menor do que as despesas que eu tenho para pagar. Eu tenho caixa para isso? Eu posso assumir o compromisso de marcar a data para o meu lançamento ou no meu funil para o dia 15, sendo que eu tenho uma porrada de boleto para pagar dia 5? Vocês estão tangibilizando a ideia da coisa? Isso é calculado com meses de antecedência. Porque a diferença entre um vendedor de curso e um dono de negócio é que ele não responde às coisas à medida que elas acontecem. Ele antecipa os riscos mapeados e resolve eles com qualidade meses antes. Impossível fazer isso no digital. Eu faço isso com o Brian Blend, que é a pessoa mais agitada dessa sala, que tem ideias caóticas, enlouquecedoras, me irrita muito, mas a gente faz. Porque ele liga para mim e fala, Giovana, quero fazer isso, isso e isso. Como a gente vai fazer isso? E eu corro para cá e olha, aqui a gente precisa disso, disso, disso e disso. Eu vou explicar melhor para vocês. A partir desse tipo de análise. Está claro para vocês por que a gente usa a DFC e não a DRE para fazer análise? E por que na tomada de decisão num negócio a gente olhar para a margem de lucro não é o fundamental? Está claro para vocês? Perfeito. Vamos voltar para os slides, então. O fluxo te ajuda a entender a disponibilidade desse dinheiro, o caminho que ele está percorrendo e o comportamento dele dentro da tua empresa. Então, com o fluxo, a gente consegue responder perguntas como, por exemplo, eu posso contratar mais um closer? Aí o Bruno está aqui, já não, né? Que bom. Eu posso contratar alguém para fazer a minha gestão? Eu posso contratar um SDR? Eu posso contratar um gestor de projetos? É aqui que a gente observa essa resposta. Porque a gente fecha um contrato, a gente precisa saber se durante os 6 meses de contrato a empresa está gerando fluxo para isso. Ah, mas eu me garanto, eu faço um lançamento, qualquer coisa. A gente bota mais um funil de webinar, a gente bota para rodar. Não é assim que o jogo funciona, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. A gente consegue abrir uma sede física para botar todo mundo para vender e tocar o sino de uma vez? Incrível, é um sonho. Quando eu vou precisar de dinheiro extra para manter esse ritmo de crescimento, onde é que eu vou buscar esse dinheiro? Eu posso aumentar o investimento em tráfego agora? Em qual funil? Ah, mas essa decisão é do marketing. A gente trabalha junto. Ninguém trabalha isolado num bom negócio. Ninguém. Todo mundo junto. Vocês devem ter observado. O time do Brian é cheio de gente independente. Mas aqui a gente está junto. E a gente resolve os problemas juntos. Eu tenho dinheiro para fechar o mês? Essa é a mais difícil, né? Espero que vocês todos tenham sempre. Amém.
O fluxo começa com a análise... Todo mundo ouviu um amém aí no fundo, gostei. O fluxo, ele divide as receitas, as despesas e a previsibilidade de caixa. Nas receitas, o vendedor de curso ele consegue entender quanto que ele está faturando. Ele consegue entender como que ele emite as cobranças dos lembretes e como que fica cada geração de receita por produto. Sabe por que ele consegue fazer isso? Porque lá na VUMP a gente consegue pegar um relatório disso tudo. Qual foi a dificuldade? Nenhuma. É só abrir, baixar o relatório e está tudo lá. Ótimo, maravilha. O dono de negócio, ele entende comportamento. A gente começa a analisar o seguinte. Cara, fechei algumas vendas no boleto parcelado. E eu estou vendo que essa foi uma preferência das formas de pagamento no meu checkout dentro da minha empresa. A minha empresa consegue absorver esse tipo de comportamento de compra do meu consumidor? Ou eu vou ter o problema com isso? É a gente que responde, é o financeiro que responde isso. Ou vocês vão assim, na louca, vamos ver, a gente testa e depois se der errado, vamos ser feliz. Não dá. Um dono de negócio, ele cria e potencializa receitas secundárias. Isso é incrível. Quantos de vocês têm receitas secundárias ou sabem o que é isso? Mais uma vez, não vi nenhuma mão levantada. O jogo aqui é fazer a pergunta oposta, quando a gente sabe que ninguém vai responder não, que ninguém vai responder sim. Aí vocês ficam do mesmo jeito e está tudo certo. Aqui, ó, receita secundária é o seguinte. Eu tenho as receitas operacionais, que são as receitas do teu curso. Vocês estão acompanhando? Está todo mundo comigo, galera? Que legal. É? Está todo mundo peladão mesmo, né? Tá uma coisa louca. Vamos lá. As receitas operacionais envolvem aqui teu curso, a tua mentoria, teu programa de implementação. Não é assim? Isso aqui é o que você foca em vender. Aí o teu financeiro, lindo, maravilhoso, que você devia ter, ele vai lá e cria as receitas não operacionais. Que você acha que são operacionais. E que provavelmente você talvez tenha. Mas você não sabe fazer essa diferença. Você não sabe analisar de onde está vindo o dinheiro do teu negócio assim tão bem. Você está aprendendo agora. Que lindo, que bom que você está aqui hoje. O que acontece com a receita não operacional? O financeiro ele vai olhar isso aqui e vai dizer, por exemplo, no caso do Brian. Brian, eu estou avaliando a tua frequência de receita. A gente está aqui com um fluxo X. E eu estou vendo que teu índice de churn é tal. Vocês sabem o que é churn? Legal. Aí eu chego para ele e digo, e eu estou vendo que o teu índice de inadimplência é tal. E eu estou vendo que o teu índice de renovação é tal. Não posso expor ninguém, que eu guardo segredos de muitas pessoas. É um peso. Estou brincando. E eu chego com essas informações para ele e também digo para ele, Brian, eu estou vendo que, com base na receita operacional que a gente está gerando, a gente está conseguindo manter em caixa, que é diferente de capital de giro. Vocês sabem essa diferença? Não, vou explicar. Posso? Vai ter que me botar mais uns 40 minutos aqui. Ó a Carlane aqui já. É para compensar. Eu vou compensar. E aí tem o caixa. Eu digo assim, Brian, teu caixa, a gente chegou num patamar que é muito bom. Então, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Esse dinheiro nunca pode ficar sem gerar mais dinheiro. Eu chego aqui e digo, vamos criar receitas não operacionais. Além disso, chega a Carline e diz para mim assim, Gi, vamos pegar aqui capital de terceiro. Mas adoro expor os outros, né, gente? Eu exponho mesmo, porque é o segredo dos bastidores. Estou contando os bastidores. É segredo dos bastidores mesmo, É, né? Agora eu cara. entendi. Tu não, Tá sabia quem tu estava chamando para subir aqui, né? Eu vou aqui, capital de terceiro. Show. Eu pego essas informações e eu crio capital de renovação. Eu pego isso aqui e crio rendimentos.
de aplicações. Vocês pegaram o que são receitas operacionais e receitas não operacionais, que são capitais secundários? Isso também gera dinheiro para o teu negócio. Um dono de negócio sabe disso. Um vendedor de curso, não. Cadê o passador? E aí, gente, que a gente separa as coisas. Porque é através desse conhecimento que a gente consegue definir e antecipar as estratégias para o negócio. É quando eu falo com o Felipe e digo assim, Felipe, vamos liberar novas formas de negociação para a gente conseguir melhorar esse processo. Ah, não vai impactar? Não. Isso pode acontecer. Com confiança que isso não vai correr teu caixa nem tua margem. E que você não vai ficar no perrengue por assumir um risco como esse de negociação. E aí é quando você entende... Aqui eu estou trazendo de uma forma muito menor do que tudo que eu falei. Porque decidir qual produto escalar, qual descontinuar e onde aumentar o investimento, vocês veem na planilha de tráfego. Né? Estou vendendo mais desse, esse aqui está mais legal. Mas vocês perceberam que é muito além disso? É muito profundo, gente. E aí a gente entra no fluxo de despesa. O vendedor de curso, ele paga as despesas no dia, se pagar, né? Tem esse ponto, que às vezes também não paga, que esqueceu de olhar a planilha dos vencimentos lá, passou um pixinho ou outro, ups, paguei com juros. Não conta para ninguém, mas eu conto, porque eu vejo e eu sei. Aqui, o dono de negócio, não. Eu tô na pedrada, né, cara? Só pedrada. Só pedrada. O dono de negócio, não. O dono de negócio, ele entende os custos por produto. Vocês, que têm a experiência no marketing, também têm esse discernimento, eu imagino. Os custos diretos por produto são as taxas, as comissões, os impostos sobre a venda. Tudo isso vai corroendo a margem de vocês. E quando bota um percentual aí, é elástica, né? Você vai vendendo mais, o negócio vai aumentando, não é fixo, aí dá uma... O coração chega, vai palpitando. E aqui o dono do negócio ele também mapeia o desempenho financeiro dos projetos. Cá, vou falar sobre você de novo, Cá. Eu vou expor todo mundo hoje, estou tão feliz. Aqui, ó. A Cá chegou para o Brian esse ano e falou assim, Brian, vamos fazer 5 eventos esse ano. Aí o Brian ligou para mim e falou, Giovana, Carlene quer fazer 5 eventos esse ano. Eu falei, putz, ok. Então, vamos lá. Projeto. Alguém aqui tem gestor de projeto já? Levanta a mão. É difícil de achar, né? É difícil de achar um bom gestor de projeto. O gestor de projeto, Cá faz isso dentro da empresa do Brian e também faz isso com os eventos. É incrível o trabalho que a Cá faz. Ela organiza aqui os eventos para mim e ela me traz um mapa. Giovana, ao longo do ano, nós vamos ter evento aqui, 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 aqui e aqui. Resolve. E eu resolvo. Porque é aqui que eu vou avaliar o seguinte. Em cada evento, eu preciso de uma meta de vendas. Eu preciso entender o payback. Alguém aqui não sabe o que é um payback? Que bom, Deus abençoe. Eu preciso entender o payback, eu preciso entender o ROI, eu preciso entender a viabilidade do projeto. E é aqui onde a maioria se afoga, começa a fazer os projetos sem entender a viabilidade deles, sem entender e mapear quais são os riscos, os potenciais e se esse dinheiro poderia estar indo para um projeto B. Eu tenho um projeto A, B e C. Em qual eu boto dinheiro? É aqui que a gente avisa. É aqui que a gente diz, cara, vale a pena segurar um pouco mais, porque no primeiro projeto, tu tem 3 meses de retorno, mas no segundo, depois de 1 ano, tu vai ter o triplo. É assim que a gente avalia. Tá tudo claro para vocês? Sim ou não? Muito fraco. Não está claro. Alguém tem alguma dúvida? Solta a voz, meu povo. Vamos. Tá claro ou não tá? Tá lindo. claro ou não tá? Boa. Show. Agora sim, vamos acordar. Cadê o café depois do almoço, gente? É isso. Obrigada, obrigada. É na parte das despesas que a gente entende onde colocar mais dinheiro e onde parar de desperdiçá-lo.
Porque a gente vai avaliando o projeto, a gente vai avaliando para onde está indo os custos e a gente vai trocando, substituindo isso em tempo real. Lembra que a DFC é todo dia a análise. Então, todo dia eu tenho uma resposta de alguma coisa que precisa ser melhorada. E aí a gente começa a entender melhor sobre a previsibilidade do caixa. Mais ou menos isso aqui que acontece. Isso aqui é a diferença dos fluxos de receita e despesa. Percebam, em outubro, eu peguei dados bem desatualizados de um cliente antigo, óbvio, para não expor ninguém, com certeza. Em outubro de 2023, apesar de um faturamento de 360 mil, o caixa ficou negativo, 11.414. Estou faturando muito, a empresa está bem, claro, vendendo milhões. Às vezes, o resultado que demonstra é esse aqui. Mas quando foi em agosto, o faturamento foi 533, mas o resultado do caixa foi 161. O dinheiro está sobrando, está tudo bem. Bastou 2 meses, gente. A antecipação do problema é o principal motivo de vocês terem uma gestão qualificada e estruturada dentro do negócio de vocês. Porque quando a surpresa chega, parece o fim do mundo. E aí começa aquele caso que o Brian apresentou no primeiro dia. É live atrás de live, burnout atrás de burnout, uma coisa louca, e todo mundo tentando achar uma solução rápida para reverter isso aqui. A receita, ela dá poder. Ela traz, inclusive, a fama para vocês, o palco. O lucro, ele liberta. Mas o caixa salva vocês. Está claro? A previsibilidade do caixa para o vendedor de curso é acompanhar o saldo e os compromissos. Se eu tiver o dinheiro para pagar, estamos juntos, né? Estou aqui com dinheiro para pagar as próximas contas, então está tudo bem, está tudo ótimo. E ele ajusta as decisões quando os problemas vão aparecendo. Não tem tanta antecipação assim. Mas o dono do negócio, ele opera, isso é a melhor parte. A gente usa isso junto com o comercial. A gente usa essas análises para trazer para o comercial cenários diferentes. Pessimista, base, agressivo. E a gente usa regra de gatilho para ação imediata. Regras de negociação, regras de análise, regras de perfil, onde a gente entende, onde a gente reduz investimento, onde a gente adia uma contratação, onde a gente muda um projeto, onde a gente pivota o game. É rápido também. Por quê? Porque é todo dia. É todo dia. E aí vocês começam a entender o game de uma forma diferente. A gente começa a compreender, vou sair daqui para vocês tirarem uma foto de como é o modelo de uma planilha de gestão orçamentária projetada com cenários diferentes. A gente coloca uma variação para cenários, e a gente tem um cenário pessimista, com a variação de 15% para menos. A gente tem um cenário realista, que é baseado no resultado anterior, e a gente tem um resultado otimista, com 15% para mais, e agressivo, com 30% para mais. Por que uma variação de 15% e 15%? Depende do modelo de negócio. Quanto mais capacidade você tiver de ampliar essa variação, mais difícil vai ser para você criar uma projeção, tá? Essa variação, quanto menor for, mais previsível é o teu negócio. Então, aqui a gente tem a receita orçada, que a gente projeta com base no realista, e a gente vai acompanhando o realizado. Por quê? Porque no ano seguinte, ou às vezes até nos meses seguintes, a gente já consegue ajustar para ter um novo desafio agressivo, que a gente passa para o comercial, aquela coisa apocalíptica, né? Gente, ó, meta de vendas lá em cima. Baseado em quê? Mas se não atingiu a meta de vendas, isso foi bom ou ruim para o teu negócio? Não atingimos a meta de vendas, isso foi bom ou ruim? Qual era o mínimo esperado? Qual era o cenário realista esperado? O cenário pessimista esperado? O comercial não precisa saber disso. Mas você, como dono do negócio, precisa saber disso. Porque se você não bate a meta de vendas, o teu comercial se desespera e você vai lá atrás dele puxando a orelha, fica parecendo que está tudo um desespero, e às vezes não está. Às vezes não está. Às vezes você está ali travado na meta realista ou na meta pessimista, que é quando a gente está perto do ponto de equilíbrio, e você já está em desespero porque o comercial não está fazendo aquele trabalho que você tinha a expectativa de fazer. São pequenos ajustes. Ter essa ideia aqui faz você também relaxar e dormir em paz, com a cabeça no travesseiro, sabendo que não é o fim do mundo, amanhã é outro dia e tudo vai ficar bem. A qualidade da receita, que a gente vai entrar agora. Cara, eu tenho 4 minutos. Brian, bota mais uns 10, gente. Vocês são a voz do povo, a voz de Deus, galera.
Vamos lá. E aí, Brian? Ô, Carlane, tá ouvindo que ela tá pedindo tempo ali? Não sou eu que estou pedindo. Vocês estão pedindo, né, gente? Putz, 10 minutinhos, não. Tu não esperava por 5 isso. minutinhos. Tu não esperava por Eu isso. sabia que você ia fazer isso. 7 minutos e não se fala mais nisso, hein? Combinado, combinado. Eu só quero tocar nesse ponto da qualidade da receita e depois eu vou pular para o encerramento. Eu queria muito ter o tempo de painel de Brian, assim, para a gente fazer uma baita de uma imersão sobre isso, porque dá, gente. Dá para ensinar muita coisa. Eu nem estou mostrando os cálculos para vocês. Imagina só. Ninguém quer saber, né? Mas eu posso mostrar outras coisas. A qualidade da receita, mas a gente conversa. A qualidade da receita é a saúde do que você vende. Porque não é só sobre o quanto você está vendendo. A gente viu sobre o faturamento, a gente já viu que ele não importa. Mas é sobre o que você vende que sustenta o negócio que você tem. Porque eu tenho certeza que vocês sabem disso. Nossa. Vocês sabem disso, mas às vezes é difícil encarar isso na prática. Também, você que é vendedora, me perdoa, mas eu sei que você sabe disso também, você defende a mesma ideia. Você defende a mesma ideia. Nem toda venda vale a pena. Não vale, gente. É melhor abandonar uma negociação de uma pessoa qualificada que não vê o teu valor e não paga o preço da forma como você consegue arcar, do que você ficar correndo atrás de gente que não está entendendo. Não está entendendo o game. Nem toda venda vale a pena. Porque quando a gente entra num ciclo de repetir vendas que não valem a pena, a gente começa a aumentar uma taxa de inadimplência. E inadimplência é sobre previsibilidade. Quanto da receita prometida não vira receita realizada? Por isso que a gente não usa DRE, a gente usa DFC. A DFC mostra essas dores, ela mostra as coisas. Porque quando você tem uma receita que não se consolida, e isso acontece com frequência, você tem uma promessa de sucesso, mas você nunca tem o sucesso em si. Fechei uma venda, tal, o cliente pagou? Passou 5 meses, o cliente está pagando? Parcelamento de 12? É difícil, né? Nem toda venda vale a pena. O vendedor de curso, ele monitora e corrige isso operacionalmente. Ele vai atrás do cliente. O dono de negócio, não. O dono de negócio, ele entende regra de análise de perfil e risco. Ele entende política comercial. Ele entende receita que gera risco. Não é que você não vai aceitar uma receita arriscada. Às vezes, você aceita. Às vezes, o interesse não é financeiro. Às vezes, o interesse é um bom cliente que vai ser um baita case. E aqui, a gente precisa contar com ferramentas para isso. A TMB tem muito fundamento em trazer uma facilidade para o produtor de conteúdo para fazer isso aqui. De fazer essa régua de cobrança, de fazer essa possibilidade de análise de crédito do perfil do teu cliente, para você não ter que criar uma infra para isso. A qualidade de receita, quando você junta faturamento, margem e inadimplência por produto, isso aqui te ajuda a entender onde que eu melhoro o meu produto. Deixa eu sair para tirar a foto. Onde que eu melhoro o meu produto? O esforço do time comercial está valendo a pena ou a gente está tendo uma qualidade ruim de receita? A gente consegue entender como que a receita previsível está sendo instável, arriscada ou não. Isso tudo a gente junta. Faturamento, margem, inadimplência por produto. Vocês têm esse dado dentro da empresa de vocês? Imagino que não. Um ou outro deve ter aqui uma coisa assim. A gente ia falar sobre o fôlego, que é a gordura que mantém o negócio vivo, mas eu imagino que todo mundo aqui sabe que precisa de caixa agora, né? Sim, sim ou não? O que fazer com esse caixa era o conteúdo que a gente ia fazer aqui, mas eu vou pular. Ah! Tu não esperava por essa. Você entrega da mentoria. É. A gente cria junto. Isso. Ai, que lindo. Vou voltar para a mentoria hoje, porque eu quero o bônus do Bruno. Eu quero esse bônus. Eu quero o bônus da IA, eu quero o bônus de tudo. Na minha época não tinha isso, eu tô com raiva. Você entrega para a mentoria já. Você vai renovar a sua mentoria, então, né? Você entrega para a mentoria esse conteúdo aí. Bora fazer, então? Eu entrego essa continuação dessa aula para quem entrar na mentoria só no evento. A gente faz uma aula exclusiva para o pessoal e eu faço a apresentação disso. Perfeito. Trago o aí modelo. Dá tempo. Trago o modelo. Show. Fechado. Assim, fácil.
O fluxo, o fôlego e a qualidade de receita representam para vocês o cerne de um negócio que tem uma boa gestão. O fluxo mostra o caminho que vocês precisam seguir e como que está esse caminho, se ele está muito atribulado ou não. O fôlego garante que você chegue vivo, que é importante, e o caminhante chegar vivo, né? E a qualidade de receita mostra o que vale a pena levar com você nesse processo. Você não precisa ser o financeiro da sua empresa, você não precisa, mas você precisa ser o dono dela e aprender a ler todas essas informações que foram trazidas aqui para vocês hoje. Porque ficar nu é ter coragem para olhar os números com uma brutal honestidade. Eu vi que vocês ficaram desconfortáveis. Eu vi vocês se ajeitando aí na cadeira. Eu vi você olhando para baixo. Eu vi daqui. E eu sou a pessoa que sabe o que está no silêncio da noite, com as coisas que você não quer que ninguém saiba, e não, também ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Mas você precisa entender o que precisa ser feito, porque eu não estou assumindo que ninguém aqui tem um problema financeiro. Eu duvido muito disso. Espero que não, na verdade. Mas eu quero deixar muito claro que vocês não precisam esperar isso chegar para tomar as atitudes que vocês têm que tomar para crescerem mais rápido. Isso é um gargalo no negócio de vocês. Entenderam? Porque quando vocês finalmente se sentirem confortáveis em ter essa conversa, quando vocês finalmente se olharem nos múltiplos espelhos de um provador com uma excelente iluminação, sem roupa, vocês vão dominar o game. Obrigada, gente. Sensacional! Uma salva de palmas. Vocês viram o poder dessa mulher? É isso. Só ela para conseguir controlar Brian Bland. Parabéns, meu amor. Arrasou demais. Obrigada mesmo por esse Temos Brian. tempo para 2 dúvidas. Alguém tem dúvida? Manda aí uma. 2 dúvidas. Ô, Giovana, você pode passar uma clareza para o pessoal com relação às taxas de venda à vista, taxa de antecipação, essas coisas todas, porque eu entendo que muitas plataformas não trazem relatórios financeiros robustos e nem muita transparência nessa parte. E como é na cabeça, lá na receita, lá na primeira linha, ali que você morre com uma grande parcela sem nem ver. É verdade. Pode. Essa é uma excelente pergunta, cara, e tu me botou na saia justa grande. Mas vamos lá. As taxas, a gente precisa entender que elas validam um custo relacionado a um benefício que é entregue. Tá? O benefício está na estruturação dessa operação, na facilidade do teu cliente de acessar algo e no fluxo inteiro que envolve operacionalizar aquilo. Taxa não é taxa à toa. Tá? Taxa existe porque um sistema está sendo usado. E se um sistema está sendo usado, você paga por aquele que é conveniente para você, para o seu bolso, para o seu cliente. Ponto. Agora, todo lugar, todo ambiente existe espaço para melhoria. Quando a gente busca espaço para melhoria, a gente não está falando só de economizar. Na VUMP, só nessa parceria que a gente está falando aqui, eu estou falando sobre o benefício disso. Tá? A gente tem a oportunidade de fazer adaptações por causa do tamanho do Brian, que a gente não teria em lugar nenhum. Isso vale, cara, isso vale o preço. É melhor do que a gente desenvolver o próprio, por exemplo. Faz sentido? Sim. E aí, com a taxa da antecipação, a gente já tem um outro jogo, porque a gente precisa entender que o valor do dinheiro no tempo é cada vez menor. Vocês já devem ter visto isso. A nota de R$100 em 92 não é a mesma nota de R$100 agora. Né? O dinheiro ele vai sendo corroído com o tempo. A mesma coisa acontece quando você antecipa isso, porque a gente está levando em consideração risco, a gente está levando em consideração inflação, a gente está considerando também o investimento que está deixando de ser feito no caixa da empresa que você está usando para o pagamento, para você ter esse dinheiro agora para usar em outra coisa. Então, esse custo também não é à toa. Tá? Esse custo não é à toa. É muito chato a gente olhar para as coisas pensando assim, esse é um custo desnecessário. Não olhem dessa forma. Entendam, esse custo está me levando que resultado? Eu quero esse resultado ou não? Se eu não quiser, eu não uso tal plataforma, eu não peço antecipação, ou eu não estou ali. É simples assim, faz sentido? E o que é interessante também, eu já fiquei muito tempo numa plataforma e para eu trocar não foi fácil, né? A gente negociou bastante tempo
Enfim, saí de uma plataforma que eu tinha um relacionamento muito longo, a melhor taxa do mercado, para migrar agora. E a gente, né, analisando outros caminhos, outras plataformas que entraram em contato para o momento que a gente está, para o tamanho que a gente está, a gente viu que tem um monte de taxa dentro. Então, essa taxa que te colocam lá no banner é uma outra taxa, não é exatamente isso. Então, a Gil foi responsável por analisar esses números, porque parecia, para mim, umas propostas irrecusáveis. Vamos fechar com essa, vamos com essa, caraca, a gente vai viajar, combina com a cor do evento. Que isso, cara? Que é isso? Entendeu? Que isso? Sabe? E aí, enfim, não vá pela cor do evento, não vá pela emoção. Então, assim, temos outros elementos que a gente precisa ver nos bastidores, que a gente vê o número real. A gente, como especialista, como estrategista, cara, esses números vão passar assim, ó, vum. Sabe? Então, não é só a promessa, é os bastidores, e quem vai ver esse número foi ela. A Gil negociou. Né? Então, todas as propostas chegaram para mim, promover de plataforma e tudo mais, para ter a estrutura que a gente precisava. Não fui eu que decidi, foi meu financeiro. Então, é essa maturidade que a gente analisa. Taxa, e vejo muita gente na mentoria. Não, eu vou para tal plataforma, porque lá eu tenho uma taxa de antecipação. A Gil fala, você vai antecipar? Eu falo, antecipa, Gil. Ela falou, você está maluco? Ai, gente, é uma briga atrás da outra. Não, agora eu não falo mais, já aprendi, mas eu contava, pensava nessas antecipações como. É uma coisa um dinheiro que pode entrar já. Eu já fico antecipando, mas... E aí me coloca numa corrida de ratos ali, tipo, né? Só complicando mais ainda o negócio. Então, acaba com a previsibilidade. Então, esse processo que ela trouxe e tudo mais para a gente pensar o formato real do risco e de ter esse negócio bem estruturado financeiramente, essa maturidade, veio depois dela no negócio. Porque o pessoal pensa assim, vou colocar logo a antecipação automática, né? Já está aqui, otimizou a taxa, recebi a proposta. Otimizou a taxa para mim, antecipação automática sempre. E, às vezes, receber o boleto em parcelas é uma boa solução para o teu modelo de negócio. Perfeito. Porque você fica doente. A tua operação ainda não está tão robusta quanto a do Brian. Aí tu tem ali uma galera que ainda precisa te perguntar uma porrada de coisa e tu não está conseguindo sair. Cadê a receita? Que podia estar entrando. Podia estar entrando. Perfeito. Mas você antecipou e gastou. Uma salva de palmas. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo conteúdo.